Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. No livro do profeta Neemias, hoje é a 10ª mensagem sobre o tema Jerusalém está assolada. Neemias capítulo 4, versículo 6. Se a palavra do meu Deus estiver em mim, e se eu estiver na palavra do meu Deus, pedirei o que quiser e Ele me dará, pois Deus ama todo aquele que ouve a sua voz e vive em retidão e não deixa cair as retém no coração, as palavras que são vida e que traz a perfeição. Então diz assim a palavra do nosso Deus, Neemias capítulo 4, versículo 6. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começava a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodos irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Vamos orar a Deus em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e eterno Pai, Deus bendito, Deus amado, Deus soberano, Deus justo, Deus compassivo, Deus misericordioso, nós graças te damos, meu Deus, porque assim como o Senhor escolheu Neemias, o Senhor nos escolheu nos tempos de hoje para trabalharmos na reedificação dos muros da tua igreja, a Jerusalém espiritual. E nós estamos imbuídos, meu Senhor, de reconstruir esses muros, que só é possível de ser feito quando a palavra da verdade, o evangelho da tua salvação, chega ao conhecimento dos teus escolhidos, dos teus eleitos. Que o teu Espírito Santo, meu Deus, crie no nosso povo o mesmo ânimo para trabalhar que tinha o povo de Neemias naquele tempo. Ânimo para evangelizar, ânimo para proclamar as verdades, ânimo, Senhor, para estarmos no culto, consagrando as nossas vidas sobre o altar de Deus, ânimo para vivermos, Senhor, de acordo com a tua vontade, nos submetermos ao teu Espírito, ouvirmos a tua voz, obedecermos ao teu mandar. Que haja este ânimo, meu Senhor, em cada um dos teus escolhidos. E só o teu Espírito pode suscitar isso na vida do teu povo. Porque a obra é muito grande, a obra é gigantesca, os muros são imensos e o trabalho é sobremodo árduo. Ó Deus maravilhoso, Deus bendito, que nessa noite nós possamos continuar um pouquinho mais ainda, meu Senhor, crescendo na tua graça, crescendo no conhecimento da tua palavra, da tua verdade. Ensina-nos mais ainda o teu evangelho, meu Deus. E tudo isso nós te pedimos para a honra, para a glória e para o louvor do nome de Jesus. E que todos que creem digam amém. Graças a Deus, graças a Deus. Meus amados irmãos, igreja santa, igreja sem mácula, sem ruga, Paulo disse virgem pura,
preparada para um só esposo, que é Cristo Jesus, o Senhor. Nós temos falado reiteradas vezes nesses 10 cultos, hoje é o 10º culto, sobre o tema Jerusalém está assolada, que esses muros que foram derribados da Jerusalém histórica, que simboliza, que tipifica os muros da Jerusalém espiritual, que é a igreja, nós temos dito aqui reiteradas vezes que os muros da igreja caíram, os muros protetores da igreja, no momento que o evangelho foi retirado da igreja. Quando o evangelho é retirado da vida de um eleito de Deus, porque a igreja somos nós, eu sou a igreja, você é a igreja, cada um de nós é a igreja, nós todos juntos somos a igreja de Jesus. Na hora que o evangelho sai da tua vida, os muros de proteção caíram. E quando os muros de proteção da igreja caem, então os inimigos adentram e provocam o quê? Provocam doenças, provocam enfermidades, tiram a paz, provocam angústia, você fica com a vida desequilibrada, você perde o rumo, você fica sem direção, vem miséria, vem desprezo, vem o opróbrio. Tudo aquilo que sucedeu a Jerusalém histórica, a cidade de Jerusalém, ao povo judeu, sucede hoje ao povo cristão, aos gentios, quando os muros da igreja são derribados. Naquela época, Neemias foi o homem usado por Deus para promover um grande trabalho de reedificação dos muros. Você vê que a palavra diz que todo o povo tinha disposição para trabalhar. Todos, né? Todos se uniram, todos começaram a reedificar os muros. Como é que acontece esta reedificação dos muros espirituais, dos muros da igreja? Quando todos têm disposição, meu irmão, para juntos proclamarmos a verdade do evangelho. Quando o evangelho volta para a igreja, volta para a vida de um eleito, os muros estão sendo reconstruídos. Você lembra que eu disse aqui no domingo passado? Que quando um filho de Deus é cortado pela palavra da graça de Deus, aquela pessoa representa mais um muro que foi reedificado, mais uma igreja que teve os seus muros reedificados. Na hora que o evangelho volta, que ela é cortada, a palavra entra na mente, desce para o coração, acaba a maneira corrupta como aquela pessoa vinha se conduzindo em relação a Deus, vinha procedendo para com Deus, acaba a miséria da vida da pessoa, sai o desprezo, acaba a ruína, o fracasso deixa de ocupar espaço na vida daquela pessoa e ela deixa, por consequência, de ser o opróbio. Ela deixa de viver como opróbio nesse mundo e só a palavra da graça pode operar isto. Se o evangelho eterno de Jesus não entrar na tua vida, os muros vão continuar caídos. E se os muros continuarem caídos, você vai continuar vivendo com a tua vida em miséria, você vai continuar vivendo em desprezo, a tua vida vai continuar sendo uma ruína, o teu casamento, a tua vida financeira, a tua saúde, os teus projetos de vida nunca vão se realizar. Você vai viver uma vida muito cheia de frustrações, como vive a maioria do povo evangélico. Porque os muros estão caídos, os muros estão derribados, é verdade? O apóstolo São Paulo, quando reuniu os pastores da igreja em Éfeso, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Quem escreveu Atos foi Lucas, né? Então Lucas relata este encontro que Paulo fez com os pastores, e depois de uma longa pregação, no capítulo 20, versículo 32, Paulo diz àqueles pastores: agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua lei. Não. E a palavra do quê? Da sua graça. Diga a palavra da sua graça. Aí Paulo disse que tem poder. Olha o que é que a palavra da graça de Deus tem. Tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Olha, isso é interessante porque Paulo está se dirigindo aqui a quem? A pastores, a pessoas que estavam naquela época vivendo debaixo da lei de Moisés. Eram pessoas convertidas, pessoas judeus que haviam crido em Jesus, mas ainda permaneciam zelosos da lei. Então Paulo está dizendo: olha, eu passei 3 anos com vocês, eu não cessei dia e noite de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Agora, pois, eu entrego vocês ao Senhor e a palavra da sua graça. Eles estão entregando a verdade a vocês, vocês têm que se entregar a ela. Ela é a única palavra capaz de vos edificar e de dar herança. Então, quando os muros estão derrubados, meus irmãos, a primeira coisa que acontece na vida de um eleito de Deus
é que o espírito legalista de Jerusalém, ele penetra e visa e começa a gerar uma escravidão na vida daquela pessoa. Você veja o povo de Deus aí, vive uma vida de escravidão, escravo de doutrinas de homens, escravo de sacrifícios, né? O povo imagina que para Deus abençoar a sua vida, eles têm que pagar um preço, eles têm que conquistar a bênção, tem que oferecer uma fome para Deus, e jejum, e joelho no chão, e sobe monte, e desce monte, uma vida muito sofrida, muito desgaste, muito rala-rala, né? É uma coisa horrível, porque o espírito legalista de Jerusalém adentra a vida do povo quando a palavra da sua graça sai. A lei escraviza, a graça de Deus edifica. A lei rouba as esperanças, rouba os sonhos. Mas Paulo diz aqui, a palavra da sua graça dá o quê? Herança, diga herança. Então a graça de Deus, meus irmãos, tem poder, veja, tem poder para edificar e tem poder para dar herança. Pastor, o que significa essa expressão, a palavra da sua graça? Paulo diz, eu os encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça. Significa o evangelho da graça de Deus que ele, apóstolo São Paulo, havia recebido, ouvindo da boca do próprio justo. Ele recebeu mediante revelação de Cristo ressuscitado. Era o evangelho que Paulo pregava. Por que só a palavra da graça tem poder para edificar e dar herança? Por quê, pastor? Porque é através do evangelho da graça de Deus, meus irmãos, que você se torna conhecedor da verdade. Você lembra que Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecer a verdade não é saber que Jesus curou um cego, não é saber que Jesus mandou Zaqueu descer da árvore. Conhecer a verdade não é você conhecer as histórias dos milagres que Jesus realizou. Não, conhecer a verdade é você conhecer quais são os teus direitos, qual é a tua herança, qual é a tua posição espiritual neste mundo. É você saber, meus irmãos, o que representou a morte e a ressurreição de Jesus. É você conhecer a tua pré-existência com Deus, a tua predestinação. É você saber que na cruz do Calvário, Ele te libertou do império das trevas. É você saber que há um só Deus, o único e soberano Deus, a soberania de Deus, que há neste mundo duas descendências. É você saber que das mãos de Jesus, ninguém mais pode te arrebatar. É você saber que Deus está no controle de todas as coisas. A tua vida está nas mãos de Deus. Deus cuida de você às 24 horas do dia. Ele te carrega nos braços até o último dia da tua existência neste corpo de carne. É o conhecimento dessas verdades aqui, meus irmãos amados, que liberta você. É a palavra da graça que te edifica. É a única palavra que tem poder para te preparar para receber uma herança celestial. Você sabe que a maioria do povo de Deus não tem certeza se vai herdar a vida eterna? A maioria dos crentes diz, não, eu estou salvo hoje, agora amanhã já é outro departamento. Amanhã eu não tenho certeza, né? Sabe como é que é? O diabo está indo em redor, a gente não pode garantir nada, né? De repente, eis que ele vem de lá e dá uma rasteira. É isso que nós ouvimos. Não são preparados para receber herança nenhuma. Então ele disse, a única que tem poder para vos edificar e dar herança. Esta edificação que Paulo se refere aqui, é uma edificação íntima, isto é, uma edificação espiritual, porque a mensagem da graça de Deus, meu irmão, ela vai trabalhando, ela vai cuidadosamente construindo a tua vida espiritual, ela vai cuidadosamente reedificando os muros da vida dos eleitos de Deus. É a reconstrução dos muros. Só a palavra da graça faz isto aqui. Nenhum homem, nenhum eleito de Deus pode tomar posse da herança divina se ele não tiver a sua vida edificada, se ele não tiver a sua vida santificada, aperfeiçoada pela palavra da graça de Deus. É por isso que os irmãos que vivem na lei não tomam posse de herança nenhuma. Você pode ver, eles vivem nesse mundo, são filhos de Deus, são eleitos de Deus, são salvos, a Bíblia diz, mas como que pelo fogo, mas não reinam em vida, não vive como cabeça, não vê Deus se manifestar, não vê portas se abrindo. Você vê aí, é uma desgraça total e completa. Parece que Deus não existe, parece que Deus não atende as orações, mas na verdade Ele atende.
Então só a palavra de Deus edifica, santifica, aperfeiçoa você, prepara você para que você possa herdar a tua herança. Amém? No livro de Efésios, na Epístola de Paulo à igreja de Éfeso, capítulo 4, Efésios 4, versículo 14. Então ele diz assim: para que não mais sejamos como meninos. Olha o que a palavra da graça faz. Ela dá crescimento espiritual. Você sai de uma condição de menino, de criança em Cristo, para uma condição de adultos na fé. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo. De que todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Você vê, só a graça de Deus, meu irmão, ela tem o poder de te aperfeiçoar para você desempenhar bem o teu serviço como membro do corpo de Cristo que você é. A Bíblia diz que nós somos membros do corpo de Cristo. Só a palavra da graça de Deus, ela traz para você um pleno conhecimento e vai criando na igreja uma unidade de fé. Só a palavra da graça faz isto. Fora desta realidade da revelação da graça de Deus, você é como um menino, agitado de um lado para o outro, levado ao redor, a Bíblia diz, por todo o vento de doutrina, levado para um lado, para o outro, pela artimanha dos homens. Veja, os homens com as suas artimanhas conseguem ludibriar o povo de Deus, pela astúcia com que induzem ao erro. Quantos ventos de doutrinas já nos levaram de um lado para o outro, antes de nós sermos cortados pela palavra da graça? Quantas vezes, meus irmãos, nós fomos seduzidos por esta artimanha dos homens, que Paulo se refere aqui, que astuciosamente nos induziram a erros. Todos nós passamos por isto aqui. Quantos de nós fomos induzidos a crer na existência de 3 deuses, de uma trindade celestial, que diz que tem um Pai, que tem um Filho e que tem um Espírito Santo, e que os 3 estão no céu sentados no trono, que ficou lá em cima um senhor velhinho de barba, e aí mandou um filho aqui para baixo, e o filho ficou correndo de um lado para o outro, expulsando demônio, curando enfermo, e o Espírito Santo ficou lá sentadinho do lado esquerdo. Um dia o filho cansou, aí subiu, sentou do lado direito, e o pai disse: agora vai você, Espírito Santo. Aí o Espírito Santo veio batendo asa como pomba. Isto é um erro. Quantos de nós fomos induzidos a crer nessas mentiras aqui? A Bíblia diz que há um só Deus. Um só Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor, vosso Deus, é o único Senhor. O único Senhor. A verdade da Bíblia é que Deus, esse Deus único, ele se manifestou neste mundo de 3 formas diferentes. Ele se manifestou como Pai na criação, ele se manifestou como Filho na redenção, e ele se manifestou como Espírito Santo nesses últimos tempos. Mas não são 3. Não são 3. Nós não somos politeístas, nós não cremos em vários deuses, nós cremos num Deus único. Os pagãos, né, daquela época, é que criam em vários deuses. Eles tinham o Deus Baal, aí diziam que tinha Baal Zebub, Baal não sei o que, Baal Babal, e aí diziam que eram vários Baals. O cristianismo herdou isso aqui, o paganismo introduziu esta mentalidade pagã, e a igreja crê nessas mentiras aqui. Olha, meus irmãos amados, a graça de Deus, ela nos deu o pleno conhecimento de que Jesus é o único e soberano Deus. Diga: Jesus é o único e soberano Deus, não há outro. Pastor, mas isso está na Bíblia? Está na Bíblia. Vamos ver, 1 de João, capítulo 5, versículo 20. 1 de João, capítulo 5, versículo 20. Então diz assim a palavra da verdade: também sabemos que o Filho de Deus é vindo. Isso era naquela época, né?
e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro. Olha, quem é o verdadeiro? Ele diz, em seu Filho, Jesus Cristo. Diga com o pastor, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Quem é o verdadeiro Deus? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Pastor, mas quem é que introduziu na igreja, pastor, esta falsa doutrina de 3 pessoas, 3 deuses, que diz que são iguais em essência, em poder e majestade? Irmãos, foram os filhos do diabo. Foram os ministros de Satanás, com a sua astúcia, Paulo diz, né? Com engano, os homens perversos e mal, que com artimanha, com astúcia, a Bíblia diz, induzem o povo de Deus ao erro. Foram eles que introduziram isso daí. Quantos de nós, meus irmãos amados, fomos induzidos a acreditar que a nossa salvação se perdia? Quantos cremos assim? Viver aflito, não ter certeza da salvação, acha que está salvo hoje, mas que amanhã pode ser lançado no inferno. Crê que hoje está nas mãos de Jesus, mas daqui a meia hora o diabo pode te arrebatar de lá, e o povo de Deus não tem paz, e o povo de Deus não tem descanso, o povo de Deus não tem sossego. Quantos fomos enganados, fomos induzidos a acreditar que o diabo podia nos destruir a qualquer momento, que precisávamos nos libertar numa corrente de 13 semanas, que precisávamos participar de um culto de quebra da maldição, que tínhamos que pagar um preço. É o que você mais ouve, irmão, tem que pagar o preço, porque se não pagar o preço. Hoje, com a revelação da graça de Deus, nós não somos mais como meninos, meu irmão. Nós não somos mais enganados. Nós não somos mais iludidos. Não há nenhum homem mais neste mundo que possa nos enganar com astúcia e nos induzir a esse tipo de erro. Porque eu pergunto, é possível um filho de Deus perder a sua salvação? Não, não é possível. Mas por que não é possível, pastor? Será que é porque... mas são vocês que acham assim? Não, Senhor. Aqui nesta igreja ninguém acha nada. Aqui quem acha é Deus. Aqui não diz esse negócio, eu acho, não. Aqui quem acha é Deus, aqui é a palavra que acha. Então, veja por que não pode. Em João capítulo 10, João 10, versículo 28. Acompanhem junto com o pastor. Jesus disse, eu lhes dou a vida eterna. Ele dá a vida eterna. Eterna significa para sempre. Eterna significa sem fim. Eterna significa ilimitada. Então, eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. E ninguém, diga ninguém, as arrebatará das minhas mãos. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai, ninguém pode arrebatar. Aleluia. Não pode, meu irmão. Uma vez nas mãos de Jesus para sempre. Então tu tens que crer que o teu Deus é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o grande El Shaddai, meu irmão. Uma vez que você está nas mãos dele, uma vez que ele te chamou, uma vez que ele te tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, não pode nunca mais voltar para as trevas. Não há esta possibilidade. Isso é para você ter descanso. Isso é para você ter paz, isso é para você ter sossego, isso traz bem-estar para a tua vida. Você veja, é possível um demônio atingir um filho de Deus? Não. Por que não é possível? Porque na cruz do Calvário, Jesus destruiu todo o poder do diabo. Até a cruz do Calvário, o que prevalecia nesse mundo? O império das trevas. Da cruz do Calvário para cá, o que existe? O reino do Filho do seu amor. Até a cruz, todo filho de Deus, quando nascia, já estava debaixo do jugo do diabo. Era escravo de Satanás. Na cruz, o Senhor quebrou toda a escravidão. Por isso que Paulo, aos Colossenses, disse assim, Colossenses capítulo 1, versículo 13. Paulo anunciou boas novas. Só a palavra da graça de Deus informa isto. Se você não conhece a graça de Deus, se você frequenta uma igreja de lei, você sabe o que é que você vai ouvir? Olha aqui, Jesus disse, o demônio sai do homem, mas se der uma bobeira, volta com mais 7. Aí fica com medo do demônio voltar com mais 7. Porque as pessoas não sabem que aquilo ali era antes da cruz. Ela não sabe o que aconteceu na cruz. Ela não sabe que quando ele caminhava para a cruz, ele disse, agora, João 12:31, né? Agora chegou o momento de ser julgado este mundo. E agora
o seu príncipe será expulso. Nós vemos hoje, 2000 anos depois, o povo de Deus dizendo: ó, irmão, cuidado, o diabo é o príncipe deste mundo. Ele não é mais príncipe de nada, foi expulso. Diga, foi expulso. Não, com mais fé, dá duro, diga, foi expulso. Foi expulso, meu irmão. Então Paulo disse, versículo 13, Colossenses 1,13: Ele quem? Jesus, nos libertará do império das trevas, numa corrente de 12 semanas, com óleo ungido na cabeça e um copo com água na frente do rádio e uma rosa vermelha pendurada na orelha. Mas tem gente que crê nisso, né? Não. Aqui ele diz: Ele nos libertou do império das trevas. Libertou ou vai libertar? Libertou, você crê nisto? Então Ele nos libertou do império das trevas. Quando é que Ele fez isso, pastor? Na cruz do Calvário. Mas Ele não apenas libertou, não, Ele fez algo mais. E nos transportou. Para onde? Para o reino do Filho do seu amor. Hoje, meus irmãos, é o reino do Filho do seu amor. Em Hebreus 2,14. Adianta um pouquinho à frente. O apóstolo Paulo diz aos irmãos hebreus: visto, pois, que os filhos, olha, isso é só para os filhos, viu? Tem participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou. Olha só, para que Deus se fez carne? Para que um dia esse Deus que é Espírito, Jesus disse, Deus é Espírito, para que um dia esse Deus que é Espírito, esse Deus que é soberano, se fez carne no ventre de Maria? Para que ele um dia assumiu um corpo humano igual ao meu, igual ao seu, só que não tinha pecado, não tinha semente do pecado? Está aqui a resposta: para que, por sua morte, a morte do corpo, porque Deus não morre, destruísse aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. Destruiu ou não destruiu? Destruiu. Olha, irmãos, isto é revelação de Deus. Isto é revelação de Deus. Destruiu o diabo. E os demônios, pastor? Veja Judas 6. Como é que o povo de Deus gosta dessa coisa de demônio, né? O demônio é a grande estrela, sabia? Há ministérios aí, meu irmão, que a grande estrela do ministério não é Jesus, é o diabo. É verdade, é uma estrela fulgurante, sabe? É uma estrela, sabe, brilhante. Ah, porque o diabo, oh, porque o diabo faz, oh, porque o diabo acontece, oh, cuidado com o diabo, oh, porque o diabo fez isso, oh, porque o diabo fez aquilo. Não fez nada, meu irmão. É porque eles não conhecem o que Jesus fez na cruz, eles não sabem da soberania de Deus. O que, aliás, a partir da próxima semana, domingo, vamos começar um estudo aqui na igreja sobre a soberania de Deus, domingo pela manhã. Então ele diz assim, versículo 6: e a anjos, os que não guardaram o seu estado original, aquela uma terça parte que Lúcifer arrastou com a sua cauda, o que Deus fez na cruz? Mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas. Diga, algemas eternas. Você sabe o que significa algemas eternas? Algemas eternas, para o juízo do grande dia. Então está aqui, demônio destruído, não pode mais agir nos ares, demônio, o Satanás destruído, amarrado, demônios em algemas eternas. Hoje o diabo só atua nesse mundo através dos filhos dele, que são espíritos malignos, anjos decaídos, que também assumiram um corpo de carne. É a única maneira de ele atuar, que a Bíblia chama de falso profeta, de anticristo, a Bíblia chama de cabritos, chama de joio no meio do trigo, a Bíblia chama a planta que o pai não plantou, a Bíblia chama vasos de ira, destinados à perdição. Agora, só pode conhecer essas verdades mediante revelação de Deus. Se não for por revelação, meu irmão, não conhece da Bíblia, não conhece a verdade, não se liberta dessas mentiras, não se liberta deste engodo. Você vê como é precioso esse ministério, você vê como é que esta igreja é uma igreja onde Deus fala, é uma igreja dirigida pelo Deus bendito. Olha só, eu trouxe para o altar da igreja esta Bíblia aqui. Isso é uma Bíblia de estudo vida. É uma Bíblia, é o mais novo lançamento da editora Vida. Isto é uma Bíblia americana que foi lançada agora, né? Faz pouco tempo, e a editora Vida traduziu para o português e já está lançada no mercado. Esta Bíblia de estudo aqui, ela foi feita durante muitos anos, foi preparada por 116 teólogos do mundo inteiro. Tem aqui logo no início a relação, ó. 116 teólogos do mundo inteiro.
os maiores, sabe, expert da religião. Aqueles que têm título de PhD, ThD, DD, doutor em divindade, essa turma aqui mesmo, está aqui. E eles fizeram a Bíblia de estudo, e eles vão estudando os versículos e dando a opinião sobre os versículos. Aí é uma coisa interessante. Você sabe que há um só Deus, mas eles teimam em dizer que são três, né? Aí quando você chega no livro do profeta Isaías, no capítulo 44, versículo 24, quando diz assim: assim diz o Senhor que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra. Você vê, isso é um dos versículos chave da Bíblia. Deus sozinho, porque diz, não, a Trindade criou o mundo. Lá estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus disse, não, Senhor, fui eu sozinho que criei os céus e a terra. Não tem como explicar isto aqui, ou não querem explicar. Porque para explicar isto aqui vai ter que dizer, olha, está tudo errado o negócio de Trindade. Aí simplesmente pulam, meu irmão. Isto é uma desonestidade espiritual. Isso é uma desonestidade espiritual. Em Hebreus, esse versículo que nós lemos agora de Hebreus 2,14, nesta Bíblia de estudos, é uma coisa impressionante. Eles vêm dizendo os versículos, quando chega no versículo 14, pula para o 17. Não se comenta nada sobre o 14, porque o 14 diz que o nosso Deus, na cruz do Calvário, destruiu o diabo. Não interessa para eles passar essas verdades para a igreja. Pulam o versículo, não explicam o versículo. Nesta Bíblia nova da Sociedade Bíblica, a Bíblia de Estudos Almeida, né? A Bíblia de Estudos Almeida, que é o último lançamento da Sociedade Bíblica, também é a mesma coisa. Chega nos versículos principais, aquele que só pode se conhecer mediante revelação de Deus, aí pula-se o versículo e não se comenta a verdade da Bíblia. E assim vão com astúcia, o que é que Paulo disse? São induzidos ao erro pela astúcia dos homens, que induz o povo de Deus ao erro. É assim que se faz, né? Então o povo de Deus não conhece a verdade. Aí veja o povo de Deus aí, tem que pagar o preço. Eu pergunto, você acredita que um crente em Jesus, um eleito de Deus, tem que pagar preço? Não. Por que não tem? Porque Jesus já pagou todo o preço. Vamos ver isso em Colossenses. Colossenses capítulo 2. Colossenses 2, versículo 14 e 15. Ele fala o que é que Jesus fez na cruz. Tendo cancelado o escrito de dívida, quer dizer que havia uma dívida, mas na cruz do Calvário o que é que Jesus fez? Cancelou toda a dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Triunfou ou não triunfou? Cancelou ou não cancelou? Cancelou. Então não existe mais dívida. Jesus pagou todo o preço. Às vezes eu ouço em rádio, quando eu tenho um pouquinho de paciência, normalmente eu não tenho. Eu só ando no meu carro ouvindo mensagens gravadas, fitas da igreja. Mas às vezes quando dá um pouquinho de assim, eu digo, deixa eu ver o que é que as bobagens estão falando hoje. E sintonizo em alguma rádio evangélica, tem programa evangélico, eu sempre ouço bobagem. Meu irmão, um dia desse tinha um pseudo pregador dizendo, olhe, negócio seguinte, não acredite nessas coisas que estão dizendo que você não tem mais que pagar preço. Tudo bem, Jesus pagou o preço, mas Jesus pagou 50% da dívida. Os outros 50% somos nós que temos que pagar. Onde é que está na Bíblia isso? Mas engana as pessoas. As pessoas são enganadas, as pessoas são seduzidas. Hoje um irmão me trouxe uma apostila de uma igreja ali do IPSEP que promove carnaval, essa que bota o bloco evangélico, diz que é bloco evangélico no carnaval de Recife. E eles na apostila dizem, não, o diabo não está amarrado não, não é assim não, é que tem um grupo de anjos que estão em algemas eternas. Esses estão em algemas eternas. Agora, esses aqui, de Mateus, Marcos, Lucas e João, é um grupo que Deus deixou solto aí, para atazanar a vida do povo dele. Para quem não conhece a Bíblia, passa um negócio desse, tem uma lógica, não tem? É mesmo? É que tem um grupo que está preso, agora tem um outro que está solto. Você vê como é que com astúcia induz o povo de Deus ao erro? Isso é uma astúcia diabólica, isso é uma astúcia demoníaca, meus irmãos. Pastor, e a maldição?
Porque se ouve falar muito de maldição, será que nós não temos que quebrar a maldição? Diz que tem uma maldição hereditária, é uma maldição que vem de família, e que se a pessoa não quebrar a maldição, nunca vai ser feliz na vida. Não, não tem que quebrar maldição nenhuma. Por que não tem que quebrar maldição? Veja por quê. Gálatas 3, versículo 13. Nós falamos muito de manhã sobre este versículo. Paulo disse: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Aleluia. Resgatou ou vai resgatar? Resgatou. Então, quando um pregador diz que você tem que participar de um culto de quebra de maldição, está chamando Deus de mentiroso. Está dizendo que isto aqui não é verdade. Está dizendo que Cristo não resgatou nada, que ainda tem maldição e que a maldição tem que ser quebrada por eles. Isto é uma mentira, isto é uma abominação a Deus. Então tudo isto, meus irmãos, nós só vamos tomando conhecimento através da palavra da graça de Deus. E quanto mais você toma conhecimento, quanto mais você crê nesta verdade, mais os muros vão sendo erguidos e mais a tua vida vai ficando em perfeita segurança. A palavra da graça também nos ensina o quê? Que sem santificação ninguém verá o Senhor. Se você não souber disto, meu irmão, você vai viver uma vida religiosa, mas você não vai ter santidade. Você vai cuidar do teu exterior, né? Quando Deus disse: eu não quero saber do exterior, eu não vejo como vê o homem vê o exterior, eu vejo o coração. Esta santidade que Deus requer dos seus eleitos, do seu povo, é uma santidade interior, é o caráter de Deus manifestado na tua vida. É você se apresentar como uma pessoa que foi lavada, que foi regenerada pelo poder do Espírito Santo. Se não tiver isso na tua vida, você nunca verá Deus agir em teu favor. Você pode orar, você pode clamar, você pode gritar, você pode berrar, e Deus não ouve, Deus não atende a tua oração. Olha o que diz Efésios capítulo 5. Só adiantar um pouco à frente. Efésios 5, versículo 5. Olha o que diz a palavra. Sabeis, pois isto, o povo de Deus não sabe disto aqui. Sabeis, pois isto, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Você vê? Quanta idolatria, meus irmãos, tem sido introduzida na igreja depois que os muros foram derribados. Depois que o evangelho de graça foi tirado da igreja, quanta idolatria se introduziu dentro da igreja. Idolatrias a objetos. Você veja aí pessoas, idolatrando um óleo que diz que é ungido, idolatrando uma rosa que diz que tira o diabo, idolatrando um crucifixo, né? Idolatrando uma imagem de uma santa, idolatrando um copo com água na frente do rádio, idolatrando uma corrente, outros idolatrando uma denominação. Tem gente que é fanático por uma denominação, faz da denominação o seu Deus. A denominação é mais importante do que Deus, é mais importante do que a Bíblia para muita gente aí. Outros idolatram os homens, né? O povo evangélico fala muito dos católicos, os católicos idolatram o Papa. Irmãos, quantos pastores são idolatrados na igreja evangélica? Os montes. Muitos, existem muitos papas, só não usam o título de Papa, mas na verdade são idolatrados. Quanta idolatria! Quanta gente vivendo dentro das igrejas uma vida impura. Quanta impureza há dentro da igreja de Jesus hoje, meus irmãos. Praticando prostituição, adultério, mentira. Isso hoje está estabelecido dentro da igreja. Eu estive em João Pessoa agora sexta-feira. Eu fui aos 15 anos de uma prima minha. Eu fui lá que eu fui fazer a cerimônia, fui fazer a oração. Então, eu estava conversando lá com a minha tia. E ela estava me contando, ela disse: olha, João Pessoa está mergulhada num grande escândalo na igreja evangélica. Eu disse: o que houve? Ela disse: olha, tem uma igreja batista renovada, essa coisa de renovação, meu irmão, essa coisa de pentecostalismo, esse neopentecostalismo que está aí estabelecido, meu irmão, foge dele, meu irmão. E ela disse: olha, e o pastor dessa igreja é da mesma linha dessa daqui, que também bota carnaval em rua, né? Sabe o que aconteceu? O pastor começou a aconselhar uma senhora que foi à igreja pedir auxílio, pedir ajuda, estava tendo uma crise matrimonial, marido com amante, que não sei o quê, e o sujeito começou a atender a mulher, né? E vendo a mulher fragilizada, apresentou muito apoio, muito não sei o quê, e de repente ele começou a querer seduzir a mulher. E a mulher, com muita calma, né, não reagiu abruptamente, ficou na dela,
Disse, não, tudo bem, eu vou voltar outras vezes. E começou a voltar com um gravadorzinho no bolso. E gravou tudo, meu irmão. E foi dando corda. E a mulher fazendo de conta que estava aceitando. E o sujeito foi fundo. A mulher saiu, foi à imprensa, convocou a televisão, entregou a fita. Olha, disse, está um escândalo na cidade inteira. Saindo em televisão, igreja. Que coisa horrível para a igreja evangélica, hein? Porque o pior é que isso atinge todas as igrejas, meus irmãos. Porque se imagina que todo mundo é igual, que é tudo farinha do mesmo saco. É por isso que eu não me canso de falar, às vezes assim, pastor Carlos bate muito nas igrejas. Eu não bato em igreja nenhuma quando sou maluco. Eu bato muito e vou bater sempre nessas coisas profanas que se está se fazendo dentro das igrejas. Nisto eu vou bater sempre. E quem não gosta é porque está praticando coisa errada. Quem se sente incomodado com a minha pregação é porque também está no erro. É porque também está nessa devassidão aqui. Então infama o caminho da verdade. Você vê que escândalo, né? Porque na hora que se denuncia essas coisas, diz a igreja evangélica, os crentes fizeram isso, o pastor fez isso. Essa semana nós vimos na televisão, sujeito aí de igreja quadrangular, né? Matou gente, enterrou gente. Foi no altar da igreja, não foi? Não foi? Deus que me livre. Matava as pessoas, meus irmãos. Hã? Você vê? Olha, irmãos, isto só sai definitivamente da vida de um eleito de Deus através da pregação da graça de Deus. Não tem jeito, meu irmão. Se não for a pregação da graça de Deus, olha, vai continuar incontinente, vai continuar impuro, vai continuar avarento, vai continuar idólatra, e não tem herança no reino de Cristo e de Deus. Agora, tudo isto é um processo, viu? Tudo isso que a graça de Deus faz, isso é um processo. Isso não é uma coisa mágica. Isso não é estalar os dedos e do dia para a noite, todo mundo ficou santo, todo mundo. Não. Primeiro você ouve a palavra é pregada, você é ovelha, você tem que crer na palavra. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me segue. Você ouve, você vem para a igreja, você rompe com a lei, você rompe com o paganismo, você rompe com o misticismo, você rompe com as doutrinas dos homens, você passa a frequentar cultos, sabe, a palavra gera em você uma paixão pelas coisas de Deus. Tudo isso a palavra vai fazendo. E quando este processo aqui começa a se desenvolver, é neste momento que os muros começam a ser reconstruídos na tua vida. A partir daí você começa a sentir uma paixão violenta pela palavra. Você quer ver uma coisa? Quem é que antes da graça de Deus não tinha esta paixão que tem hoje pela palavra? Levante a mão. Seja honesto. Todo mundo ali, ninguém tinha. A graça de Deus ensina a não mentir, a não dissimular. Hoje você tem paixão pela palavra, tem ou não tem? Quem é que antes da graça de Deus até ia à igreja, vinha à igreja, mas não vinha com entusiasmo, vinha mais por uma obrigação, vinha mais por medo do diabo, ou por medo de perder a salvação. E hoje é uma coisa prazerosa para você. Levante a mão. Olha aí, todo mundo, meu irmão. Todo mundo, ninguém aqui mente, ninguém aqui é hipócrita. Todos nós éramos assim. A palavra vai gerando a paixão pela palavra. Você passa a ter uma mente de oração. Você não consegue mais faltar cultos, sabe? A palavra vai criando em você um temor reverencial. Você tem um temor a Deus, sabe? Você sente prazer de praticar aquilo que está escrito em nome de Jesus. Agora não é passe de mágica, né? Paulo disse aos Coríntios, 2 de Coríntios, capítulo 3, segunda epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Ele disse: e todos nós, olha, todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, diga, de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Veja, irmão, aqui está a doutrina que o apóstolo São Paulo mais enfatizou nas suas pregações. Esta é a doutrina que Paulo mais deu destaque nas suas epístolas. Nós sabemos que Paulo falou da justificação, sabemos, é verdade, mas não foi a doutrina que ele mais enfatizou. Paulo falou de perdão de pecados, falou, mas não foi o assunto que ele mais se destacou. Ele falou muito que nós estamos libertos da lei, que o Senhor nos libertou da maldição da lei. Ele repetiu isso várias vezes em várias epístolas, mas não foi a doutrina que ele mais deu ênfase. A doutrina que Paulo mais enfatizou
foi exatamente esta aqui: a nossa união com Cristo, a transformação espiritual que resulta na nossa vida. Essa transformação espiritual aqui, que Paulo diz, somos transformados de glória em glória, não é uma modificação apenas externa, não é alterações externas, é uma modificação, é uma transformação espiritual, é algo que Deus opera dentro de você, dentro de mim, dentro de nós, em nome de Jesus. Quando é que isso acontece, pastor? A Bíblia diz, de glória em glória. Diga, de glória em glória. Ele poderia dizer de culto em culto, de semana em semana, de mês em mês, de ano em ano. Isto é um processo, meu irmão. Isto é um processo contínuo e gradual. Um processo contínuo e gradual. Veja o que diz o salmista, Salmo 84. Salmo 84, versículo 1. Diz assim a palavra: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, aleluia. Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa. Olha, tu és um bem-aventurado, meu irmão. Louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênção. De bênção o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Você veja, tudo isso é um processo, vai se desenvolvendo gradualmente. Ele diz aqui, de força em força, de glória em glória, de culto em culto, sabe? É um processo, gradualmente vai se processando na tua vida. No versículo 10, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Glórias a Deus, glórias a Deus, né? O salmista foi tremendo aqui. O sábio Salomão, no livro de Provérbios, só você adiantar um pouquinho, capítulo 4, versículo 18. Salomão também diz algo muito interessante. Ele diz assim: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Você veja, tudo acontece, irmãos, progressivamente. A vereda do justo é como a luz da aurora. Você já viu assim, quando vai chegando 4 horas da manhã, se aproximando de 5 horas, a luz da aurora vai brilhando, né? Começa a aparecer aquela luzinha no céu, aquela cor meio assim de fogo, né? E pouco a pouco vai aumentando a intensidade, daqui a pouco está dia claro, né? Assim acontece na tua vida. Veja que quando você chegou aqui na igreja, a tua vida era uma coisa. De glória em glória, de força em força, de culto em culto, você começou a sentir uma luz aumentando. Alguma coisa foi transformando você por dentro, em nome de Jesus. A palavra da graça de Deus. Versículo 1 e 2. Ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento. Porque vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. Olha, esta igreja aqui, a igreja evangélica Cristo é Vida, ela te dá boa doutrina. Aqui você recebe uma boa doutrina, a sã doutrina, a graça de Deus. Então, da mesma forma que um muro, a construção de um muro vai se desenvolvendo passo a passo, da mesma maneira, meus irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele vai desenvolvendo paulatinamente, de glória em glória, de força em força, a luz vai crescendo, né? Ele vai desenvolvendo na nossa vida o caráter de Deus. A cada culto que você vem à igreja, esta transformação aqui vai sendo operada em você. Algo, é como uma criança, né? Você não percebe assim facilmente, não. Isso vai mudando, sem você perceber, você diz, como é que eu mudei? Como é que eu me transformei? Como é que meu pensamento mudou? Como é que as minhas atitudes já não são mais aquelas atitudes de antes? Como é que os meus pensamentos agora são outros? É como uma criança. Criança nasce, mesmo que você fique olhando para ela as 24 horas do dia, se você conseguisse ficar, você não vê ela crescer.
É algo sobrenatural, né? Um crescimento sobrenatural, mas está crescendo, está desenvolvendo. Assim a graça de Deus faz em você. Amém? Pastor Carlos Magno, meu irmão amado e eleito de Deus. Pastor, e aquelas pessoas que vêm à igreja e ficam na igreja ouvindo a graça de Deus, e elas ouvem 1 mês, 3 meses, 6 meses, 1 ano e meio, 2 anos, e não apresentam essas mudanças, e não apresentam essas transformações aqui? Porque você sabe que tem muita gente, meu irmão, que já aprendeu o que é predestinação, já aprendeu o que é pré-existência com Deus, já aprendeu sobre a deidade de Cristo, já aprendeu sobre as 2 sementes, mas continuam com o tipo de vida, o estilo de vida, da mesma forma que chegou à igreja. Não houve mudanças, não houve transformações. O que houve, pastor, com essa gente? Vou te mostrar com Bíblia na mão. Irmãos, se é ovelha, se é filho de Deus, essa transformação aqui tem que ocorrer. Não pode ficar não sei quanto tempo e não ter mudança, é impossível, simplesmente impossível. Isso é Deus que faz. Veja, por favor, 2 de Timóteo, capítulo 3, versículo 1 em diante. Diz assim a palavra: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também destes. Olha, Paulo diz, foge dessa gente aí, foge deles, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Você veja, aprendem sempre e jamais pode chegar ao conhecimento da verdade. Uma coisa é você aprender, outra coisa é você chegar ao pleno conhecimento da verdade. São pessoas que aprendem apenas intelectualmente. Da mesma forma que a pessoa vai para o colégio e aprende matemática, aprende física, aprende geografia. Você sabe que tem gente que crê que Deus criou o homem, mas vai para um colégio, chega no colégio e diz, não, o homem veio do macaco. Ela não crê naquilo, mas ela aprende aquilo, né? Está ensinando aquilo, ela aprendeu intelectualmente, mesmo que ela não creia. Tem gente que vem à igreja, meus irmãos, aprende essas verdades da graça de Deus, mas apenas intelectualmente. Nunca chega ao pleno conhecimento da verdade. Você veja que é possível uma pessoa saber muita coisa da graça de Deus, sem jamais chegar ao conhecimento da verdade. Só se chega ao pleno conhecimento da verdade quando este aprendizado aqui entra na tua mente, ele é digerido pelo teu coração e ele é assimilado pelo teu espírito. Este é o processo, meu irmão. E isto só ocorre com aqueles que são semente da salvação. Só quem é semente da salvação, meu irmão. Às vezes a pessoa vem para a igreja, ela disfarça, ela engana, ela dissimula, sabe? Ela vem fantasiada de ovelha, mas é um lobo. Mas chega um dia que a casa cai, o disfarce cai, porque a fantasia é de ovelha, mas as atitudes nunca deixarão de ser atitude de lobo. No versículo 9, ele disse, eles todavia não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Você vê, a fantasia, volta a repetir, pode ser de ovelha, mas as atitudes sempre serão de lobo. Nós tivemos um indivíduo aqui na igreja que durante um bom tempo nos enganou, disfarçava muito bem, procurava passar uma imagem de santidade, de bondade, sabe? Aquela coisa, né? E de repente nós descobrimos que esse homem era um profano. Um dia ele foi ao meu gabinete e disse, pastor, veja, ouvi uma pregação aqui, logo depois parece que é o próprio Espírito que faz a pessoa vomitar
as suas malignidades. Ele disse, tem uma irmã lá vizinha da minha casa, ela é crente da igreja tal, e eu fui na casa dela, pastor. É isso que o senhor falou, tem que ter muito cuidado, né, pastor? Porque o diabo coloca armadilha, sabe? O senhor sabe, quase que ele me derruba. Eu digo, é mesmo, rapaz, como é que foi? Não, porque eu fui lá, e ela começou a dizer para mim que estava com problemas com o marido, porque o marido não fazia o que ela gostava, e passou a me contar o que ela gostava, pastor. E o indivíduo começou a dizer para mim nos detalhes. Eu digo, opa, meu irmão, para, rapaz. Rapaz, que isso, meu irmão? Sabe, com aquele linguajar profano mesmo. Ele disse, pastor, o negócio é o seguinte, fui 5 vezes lá, viu? Na 5ª vez eu digo que essa mulher vai me derrubar. Não vê? E na mesma hora o Espírito dizendo, derrubou, meu filho. Vai derrubar, você está brincando, rapaz. Um homem que vai na casa de uma mulher, sozinho com a mulher, e fica uma mulher falando essas coisas, né? Atiçando o homem, provocando o homem, e diz que foi 5 vezes, na 5ª vez eu acordei, viu, pastor? Aí eu digo, eu vou sair daqui antes que eu caia. Só se quisesse cair pela 6ª vez, né? Eu acho que ele não contou direito, não, eu vou sair antes que eu caia pela 6ª vez, porque 5 eu já caí, pastor. É verdade mesmo, está aqui, ó. Eles não irão avante, diz a palavra. Nós tivemos gente aqui com título de pastor que veio de outras igrejas. E nós recebemos, hoje nós temos muito cuidado. Por isso que nós fizemos agora a escola de profetas. Ninguém pode ser pastor dessa igreja se não passar pela escola de profeta. Temos que conhecer, Deus tem que mostrar se a pessoa tem fruto do Espírito, se realmente tem vida de santidade, vida edificada. E Deus vai criando situações. E mesmo depois que passar pela escola de profeta, ela vai ser provada. Deus tem que provar que tem um ministério aquela pessoa. Que antes nós não tínhamos esta visão, recebemos gente aqui, nós tivemos uma pastora aqui, recebemos com amor, com carinho, confiamos, demos a ela para dirigir o ministério feminino. Essa mulher, ninguém mentia mais do que essa mulher, meu irmão. Deus que me livre. Mas a mulher infernizou a igreja com mentiras. Uma pessoa idosa, uma pessoa com 60 anos de idade, e daquela pessoa que mente e é capaz de jogar para cima do outro ali. Mulher contou mentiras e a gente apertou ela, sabia que ela tinha falado, e ela descaradamente, não, olha, eu acho que foi aquele ali, sabia? Estou desconfiado que foi ele, e tinha sido ela. Aqui. Eu só vi essas coisas nas seitas. Quando eu fui pregador das seitas, não tinha esse conhecimento. Nós tivemos um pregador naquela época, lá em Fortaleza. Um dia meu filho disse, papai, eu sinto cheiro de cigarro quando eu chego perto desse homem. Eu digo, meu filho, como é que pode? Você não vai sentir cheiro de cigarro? Você está de brincadeira. E não levei muito a sério. Passado um tempo, aí minha esposa disse a mesma coisa. Minha esposa disse, olha, você já percebeu que ele está sempre chupando house? E era verdade, sempre andava com um negocinho de house, esse bem forte, né? Ele sempre me dava um housezinho para a garganta. E ela disse, eu senti cheiro de cigarro nele. Eu digo, não é possível. Não é. Um dia nós fizemos, o pastor Sérgio estava lá, não estava nesse tempo. Fizemos uma reunião, naquela época a gente sempre se reunia toda semana, ele estava na reunião, só os pregadores. E ele tinha que levar uma fita do programa de televisão, ele tinha que levar no aeroporto, para mandar para Recife, naquela época. E ele saiu, pegou o meu carro e foi levar. E ele estava impaciente para ir levar. E alguma coisa, Deus começou a me inquietar, e eu chamei outro pastor, digo, vem cá, entra aqui comigo, vamos ali. Eu digo, parou a reunião, espera aqui que eu vou ali. Na hora Deus me inquietou e eu fui atrás. E comecei a seguir ele de longe no carro. Isso é Deus que faz. Aí ele foi, nem desconfiava de nada, né? Chegou lá na frente, ele parou numa banca de jornal. Eu parei lá atrás, estava com o pastor. Daqui a pouco ele saiu, eu encostei na mesma banca de si, né? Aí disfarcei, comprei uma revista. Aí me dá um chicletezinho aí. Eu digo, vem cá, esse meu amigo que saiu daqui, ele comprou o quê, hein? Que eu vou comprar a revista. Será que ele comprou a mesma revista que eu? Para eu não comprar dobrado? O rapaz disse, não, ele comprou uma carteira de Hollywood. Tem que ter sabedoria, né? Eu digo, será que ele comprou a mesma revista que eu para eu não comprar a mesma coisa? Não, ele comprou Hollywood. Eu digo, maravilha. Aí voltei para casa, nem fui mais. Esperei ele voltar, ele voltou do aeroporto, parou o carro, entrou na reunião de novo. Daqui a pouco eu puxei um assunto, né? E digo, rapaz, Deus está me inquietando que você está em pecado. Eu disse, eu digo, você mesmo. Que história é essa, pastor? Lá vem o senhor com as suas coisas, né? É sempre assim, né? Lá vem o senhor com as suas coisas. Eu digo, não, rapaz, Deus está me inquietando que você está no erro. Não, senhor, de maneira nenhuma, de hipótese alguma. Eu digo, olha, já 2 pessoas que estão desconfiadas que você fuma.
viu? Isso é o diabo se levantando contra mim. Cadê o Satanás que falou isso? Satanás do inferno, demônio, capeta, está amarrado, queima ele. Eu digo, você não está fazendo isso, eles, de jeito nenhum. Diante de Deus, diante de Deus. Diante do Espírito Santo, diante do Espírito Santo. Aí eu fiz sinal para o outro pastor, o pastor saiu. Eu já tinha combinado antes dele chegar, né? Aí o pastor saiu, vou aqui no banheiro, saiu. Aí foi lá no carro dele, deu uma geral, estava embaixo do tapete. Ali onde bota os pés, sabe? Dirigindo, ele escondeu embaixo. Aí tirou, trouxe, quando o pastor entrou, ele fez assim para mim, mostrou, está aqui. Eu digo, quer dizer que diante do Espírito Santo, diante do Espírito Santo. Eu digo, fulano, mostra aí. Aí o cara, está aqui, peguei no seu carro agora o cigarro. Aí ele disse, foi uma fraqueza minha, foi o diabo, sabe? Tem alguns dias que eu não faço jejum, quando eu não faço jejum é tremendo, pastor. Meu irmão. E quando essas coisas acontecem na igreja, aí diz assim, não, foi o diabo. Não foi o diabo, não. É que aquela pessoa não era filho de Deus, era filho do diabo. Eu tirei esse indivíduo, ainda dei chance a ele, naquela época eu não conhecia isso, tinha essa coisa de dar chance. Hoje não tem isso. Né? A pessoa já está 1 ano, 2 anos e começa a fazer coisas diabólicas, pode sair, meu irmão. Não expulso da igreja, mas se tiver participação em qualquer atividade, não tem mais. Da igreja nós não podemos expulsar, a igreja é pública, as portas estão abertas, né? Pode entrar qualquer um. Então, lá depois, fez a mesma coisa aqui em Recife, né? Praticou o mesmo, aí afastamos definitivamente. Esse rapaz voltou para o Rio de Janeiro, voltou a ser pastor da Seita Universal, e agora, há 1 ano e meio atrás, morreu de AIDS. Isso está cheio na igreja. Então, eu estou dizendo para você nessa noite, meu irmão, que só pode haver transformação de vida quando o evangelho da graça de Deus é pregado e ele penetra na tua mente e desce para o teu coração. Deus não reconstrói os muros de Babilônia, meu irmão. Deus só reconstrói os muros da igreja que é virgem pura. Deus não reconstrói muros da falsa igreja que João diz em Apocalipse, é a mulher embriagada, é a grande meretriz. Deus não reconstrói muro de falsa igreja. Eu quero terminar a mensagem dessa noite para você no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 11. O Senhor Jesus disse a João, continue o injusto fazendo injustiça. Olha, quem é injusto, morre sendo injusto, não muda nunca. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo, ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Glória a Deus. Olha, assim como as ovelhas vão crescendo de glória em glória e cada dia mais vão se santificando, cada dia mais as ovelhas vão praticando o ato de justiça, vão se santificando de uma maneira mais profunda, os filhos do diabo vão fazendo cada dia mais injustiça, vão se tornando cada dia mais imundo. Este é o processo, não pode fugir disso aqui. No versículo 14, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães. Como é que Jesus era duro, hein? Fora ficam os cães, chamava de cães, ó. Eu, às vezes falam umas besteirinhas aqui, tem gente que se escandaliza. Se ouvisse Jesus falar isso, hein? Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas à igreja. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Aleluia. A brilhante estrela da manhã, meu irmão, resplandeceu nesse ministério. A brilhante estrela da manhã está brilhando na tua vida. E se você é a ovelha de Jesus, esse brilho da brilhante estrela da manhã vai transformando a tua vida de glória em glória, de força em força, meu irmão, de poder em poder, e vai criando em você o caráter de Deus. A cada dia que passa, você se torna um novo homem, um melhor homem. Eu, a cada dia que passa, me torno um marido melhor, um pastor melhor, um amigo melhor, um pai melhor, um irmão melhor, um filho melhor. Cada dia que passa, Deus me aperfeiçoa mais. Tem que acontecer o mesmo na tua vida, em nome de Jesus. Se você ouve e continua praticando injustiça, continua nas imundícias, fora ficam os cães.
Este é cão, este não é ovelha. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito disse à igreja nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia.